Bom dia a todos, meu nome é Paulo César Mendes, sou professor de Literatura, Português e Redação da Escola Estadual Maurício Augusto Azevedo e estamos aqui hoje para poder levar até vocês que não podem estar aqui conosco, infelizmente por conta da pandemia. Nós vamos estar dando dicas preparatórias para o Enem e dicas preparatórias também para o Paes Unimontes. E nós vamos dividir o nosso encontro em blocos. Nesse primeiro bloco, nós vamos estar falando sobre as estratégias de leitura e como ler de forma eficiente. Então vamos dar seguimento aí ao nosso trabalho. A leitura ela pode dividir em dois modelos. Eu tenho aquele candidato que faz uma leitura superficial e eu tenho aquele candidato que faz uma leitura mais submersa. O que seria a leitura superficial? É quando o candidato ele vai fazer a leitura do código linguístico simplesmente uma decodificação daquilo que está nítido, daquilo que está visível no texto. Nós temos uma segunda leitura, e essa é a mais pertinente, que é a leitura submersa ou a leitura mais profunda, que é uma leitura extralinguística, onde o candidato ele vai fazer um diálogo com o texto, apresentando assim o seu conhecimento de mundo e apresentando assim o diálogo desse gênero textual com os diversos outros gêneros textuais que existem. Outra diferença que é importante o candidato perceber dentro da prova do Enem, tanto do Enem quanto do Paes, é a diferença que há entre o que é interpretar e o que é compreender. Quando que o candidato vai estar agindo na prova, vai estar resolvendo uma prova que exige dele o conhecimento de interpretação, e quando o candidato ele vai estar resolvendo uma prova que exige dele o conhecimento de compreensão. Nós vamos perceber isso a partir dos enunciados das questões. O que seria compreender? É a intelecção, é o entendimento, é a atenção ao que realmente está escrito, é o que está ali no texto, Então pega, por exemplo, uma conjunção do texto e manda o aluno identificar ou classificar. Pega, por exemplo, um tópico frasal do texto e pede para o aluno comentar. É aquilo que está nítido, que está visível. Então, quando a questão trouxer os seguintes enunciados, o texto diz que é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correto ou é incorreto afirmar. Então, são informações que estão nitidamente apresentadas ali no texto. Então, essa questão, essa prova, ela exige do candidato o conhecimento de compreensão, de compreender. Ele está compreendendo aquilo que está sendo pedido. O segundo campo agora é o campo do interpretar ou da interpretação. São questões que vão ser mais profundas, elas não vão dialogar especificamente com o que está expresso, com o que está nítido no texto, mas sim com aquilo que nós chamamos de leitura de entrelinhas. E o candidato, ele tem que dar conta de fazer essa leitura, que essa é a mais cobrada hoje em provas de concurso, que é a leitura de inferência, é a leitura de pressuposição, é a dedução de informações que não estão visivelmente apresentadas. Aí sim, a prova pede para o candidato a competência do interpretar, que seria explicar, seria comentar, seria julgar, seria tirar conclusões e fazer deduções, de acordo com o emprego de um verbo, de acordo com a repetição de um pronome, de acordo com o emprego excessivo de um mesmo substantivo, ou de um mesmo verbo, ou de um mesmo advérbio. Tudo isso são recursos intrínsecos utilizados pelo escritor na hora de fazer o diálogo com o texto. Os enunciados peculiares que vão exigir do candidato interpretar são enunciados do tipo: através do texto infere-se que. Isso não vai estar visível no texto. É uma informação que vai além do texto e que o candidato, de acordo com o conhecimento dele de mundo, de acordo com o diálogo desse texto com outros gêneros textuais, ou de acordo com o diálogo do campo de atuação desse escritor com outros campos.
De repente o candidato está trabalhando com um texto do campo jurídico. Ele pode fazer um diálogo desse campo textual, que é o campo jurídico, com um campo, por exemplo, social, com um campo, por exemplo, político. Então ele vai estar fazendo o quê? Diálogo entre textos para assim ser possível realizar uma leitura de inferência e uma leitura de pressuposição. O outro tipo de enunciado comum quando a prova pede para o candidato interpretar. É possível deduzir que. O autor permite concluir que. Qual é a intenção do autor ao afirmar que? Então vocês perceberam que o interpretar é diferente do compreender. Então a leitura de compreensão, ela pede uma informação, a leitura de interpretação, ela pede outra. Então fiquem bastante atentos com o tipo de enunciado que a questão traz. Se ela pede para o candidato dialogar com algo que está expresso no texto, ou se ela pede para o candidato dialogar com algo que está nas imediações ou está implícito, ou o candidato tem que fazer um jogo, né? Fazer um diálogo desse texto com o conhecimento dele de mundo. Seguindo aí a nossa aula. A interpretação de texto, quando pede para o candidato identificar a ideia principal, o sentido geral, o sentido global de um texto, que essa pergunta ela é bem típica da prova do Enem, e normalmente quando abre as questões de português, elas são as primeiras, né? A prova de linguagem, código e suas tecnologias, as primeiras questões, elas vão pedir para o candidato justamente isso aí, identificar a ideia geral de um texto e identificar a ideia secundária ou as ideias específicas de um texto. Dica importante, pediu para o candidato a ideia central do texto ou sentido global do texto, essas informações só vão estar em dois campos específicos, ou no primeiro parágrafo ou no último. Por que isso, PC, no primeiro parágrafo ou no último? Porque não existe a criação do último parágrafo de um texto sem que esse último parágrafo, já de início, faça a retomada do parágrafo primeiro, né? Que nós vamos falar sobre isso com mais detalhes quando nós entrarmos na aula de redação, né? Então aqui vocês vão ver, pediu para vocês o sentido geral do texto, o sentido global do texto, a ideia principal, vocês vão encontrá-la ou no primeiro parágrafo ou no último. Por que no último? Porque o último parágrafo, quando se inicia, retoma a ideia do primeiro parágrafo. Agora os parágrafos intermediários, e já falando da dissertação, que normalmente eu dou a dica para que o candidato faça essa redação dividida em 5 parágrafos. Se o primeiro parágrafo contém a ideia principal e a ideia central, e no último parágrafo, no caso 5º, também contém a ideia principal já na sua abertura, nós temos as ideias secundárias, que vai ser constituída pelas argumentações, pelas citações, pelos esclarecimentos, pelos dados estatísticos, e isso nós vamos encontrar no 2º, no 3º e no 4º parágrafo, porque esses 3 parágrafos intermediários, ao 1º e ao 5º, eles são responsáveis por apresentar argumentações, explicações, argumentos de autoridades, fatos estatísticos, citações. Por quê? Porque eles são responsáveis por sustentar, afirmar, refutar ou comprovar aquilo que foi apresentado no primeiro parágrafo. Seguindo, o contexto também ele é de grande importância na hora da resolução das provas. E essa informação, essa dica, ela não cabe só à prova de linguagem e código. Ela cabe para qualquer questão, né? Normalmente, o que as provas, tanto de Enem quanto do país, elas fazem? Elas tiram um fragmento. Às vezes tiram um termo, às vezes tiram uma frase, às vezes tiram um pronome ou uma conjunção. Não tem como o candidato analisar esse termo isoladamente, até porque ele saiu de uma macroestrutura ou de uma estrutura maior. E essa estrutura maior é o texto, que vai conferir a esse termo que foi retirado, vai conferir a ele o quê? Um sentido, uma análise mais pertinente,
uma análise mais cabível, né? Então o contexto ele é muito importante, que pode estar associado a um texto maior, pode estar associado a um fato histórico, pode estar associado a um demarcador temporal, que aí é onde vai entrar o papel dos advérbios, advérbio de tempo, advérbio de lugar, né? Advérbio de direção, e eles são importantes para conduzir, para formar, para constituir o que nós chamamos de contexto, né? Então essa informação, ela pode ter um contexto anterior a ela, pode ter um contexto posterior a ela, então não há como analisá-la isoladamente. Muito importante isso aí. Agora eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma questão que foi retirada do Enem de 2008, apesar de ser um pouquinho antiga, mas a estrutura da prova do Enem, ela não modificou daí para cá, né? Aí os nossos alunos, eles costumam falar assim, mas o Enem, a prova ela é cansativa. Sim, ela é uma prova que testa primeiro a resistência do candidato. E agora mais ainda, porque vocês vão estar fazendo prova de máscara, né? Vai ter quem saiu da sala, passar álcool gel, voltou para a sala, passar álcool gel. Então são situações que vão incomodar. Então a resistência do candidato, a paciência do candidato e a questão da resiliência também, que é o ato de resolver problemas de forma rápida e com um grau de assertividade muito grande. Então vocês vão encontrar algumas dificuldades na resolução da prova do Enem este ano, que são dificuldades extra-prova, mas a estrutura da prova, ela segue esse padrão. Então esse padrão ele é mantido. Que padrão seria esse, PC? Observem para vocês verem aqui comigo essa questão. Ela conta uma história sobre aquilo que ela vai cobrar para o candidato. Ela dá uma definição, ela dá um exemplo e depois quer saber se o candidato entendeu todo o conteúdo explanado. Como? Marcando alternativa. Então observa essa questão de número 17. A linguagem utilizada pelos chineses há milhares de anos é repleta de símbolos, os chamados ideogramas. Aí o candidato fala, o que é ideograma? Eu nunca vi isso. A própria questão já vai explicar, que revelam parte da história desse povo. Os ideogramas primitivos são quase um desenho dos objetos representados. E naturalmente esses desenhos alteraram-se com o tempo, como ilustra a seguinte evolução do ideograma, que significa cavalo, e em que estão representados cabeça, casco e cauda do animal. Então, pegou uma questão histórica que explica para vocês quando surgiu, onde surgiu, qual é a sua função e como que ela atua até hoje. E depois o que a própria questão fez? Ela ainda trouxe uma outra informação, que foi dar um exemplo de ideograma e explicar por que o ideograma é a representação fiel de um termo ou de uma expressão ou de uma sequência linguística, que é cavalo. Para ser cavalo, o ideograma representar a palavra cavalo, o ideograma tem que ser constituído de quê? Daquilo que já foi explicado anteriormente: cabeça, casco e cauda. E todos eles têm cabeça, casco e cauda, né? Como a gente pode perceber aqui, ó. Aqui nós temos cabeça, 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 cabeça. Nós temos casco? Sim, 4. Casco, casco, né? Tá ele aqui, casco tá ele aqui, casco tá ele aqui. E por último a cauda, que tá ela aqui, ó. Então aqui nós conseguimos identificar perfeitamente que houve evolução do ideograma que representa a palavra cavalo, porque possui um ponto em comum. Quais são eles? Cabeça, casco e cauda do animal. Agora, depois de explicar esse contexto histórico, a origem do ideograma, onde surgiram os ideogramas, agora o que o Enem vai fazer com o candidato? Agora ele vai cobrar do candidato, porque a informação, a questão já deu. Considerando o processo mencionado acima, que processo é esse? O histórico do ideograma. Escolha a sequência que poderia representar a evolução do ideograma chinês para a palavra luta. PC, eu nunca vi ideograma, eu não conheço ideograma, como que eu vou fazer? Observa o ponto em comum. Por que nós identificamos a evolução desse ideograma como sendo cavalo?
pois eles representam um ponto em comum, que seria a cabeça, casco e cauda do animal. Agora eles pediram para nós o quê? O ideograma que representa a palavra luta. Agora ficou fácil. ABC, por que ficou fácil? Porque ninguém luta sozinho. Então o ideograma onde eu tenho aqui a representação de pares, tá aqui, ó, par, 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 par e par. Então é o exemplo que representa luta, onde nós temos pessoas lutando, pessoas se degladiando e aqui nós não temos mais pessoas lutando. São reinos contra reino e nação contra nação, ou seja, as bandeiras degladiando, que são as lutas atuais, as chamadas guerras, tá? Uma questão aí que vocês viram, muito bem elaborada, uma questão que produz um enunciado que traz início, meio e fim. Então não deixa o candidato confuso, não deixa o candidato se perder. E isso é importante. Próxima questão aqui é a questão da leitura de texto de linguagem verbal e texto de linguagem não verbal, que é a linguagem que nós chamamos de linguagem mista. Essa tirinha aqui, né, do Dick Brown, que conta a historinha do Agar, do Ed Sortudo e da Helga. O Enem gosta muito dessas tirinhas, porque trabalham as temáticas que são sim peculiares da língua, né? E só dando uma dica aí para vocês, fiquem atentos às tirinhas da Mafalda, pois o criador da Mafalda morreu recentemente. Então o Enem vai utilizar na prova de História e Geografia muitas questões da Mafalda, na prova de Português muitas questões da Mafalda, né? Como o Quino, ele morreu aí recentemente, é uma forma de a prova do Enem fazer uma homenagem ao criador da personagem Mafalda. Então fiquem bastante atentos quanto a isso aí. Observem essa tirinha para vocês verem. A Helga chega até o Agar e diz, e pergunta, café? O Agar faz o quê? Abre o bule e dá a resposta, sim, acho que é. A resposta do Agar à esposa Helga não é uma resposta de um falante comum. Por que não? Porque ele levou em consideração somente o recurso linguístico. Ele não levou em consideração os recursos extralinguísticos, que seriam eles. Vamos pontuar. A Helga está vindo da direção da cozinha. A Helga está de avental. O bule que ela está segurando indica que o produto acabou de ser feito, porque no caso sai a fumacinha aí no bico do bule. Então a Helga não tem dúvida de que se esse elemento que ela está carregando, esse líquido que ela está carregando dentro do bule, se é realmente café ou não. Ela não tem essa dúvida. E outra questão que o Agar não levou em consideração, antes de dar resposta, ele está assentado à mesa. Então, como ele está assentado à mesa, ele deveria esperar que alguém viesse servi-lo. E a pessoa que vem servi-lo, ele não leva em consideração a pergunta dela, analisando os recursos linguísticos e também os recursos extralinguísticos. Então a pergunta da Helga é, você aceita café ou você está servido de café? A resposta dele deveria ser sim ou não. Porém a resposta dele foi sim, mas sim após analisar o líquido contido no recipiente, se era realmente café preto ou não. Então atentem-se para isso. Quando o Enem coloca uma tirinha, ou uma figura, ou uma imagem, uma letra de uma música, dialogando com outros textos, a intenção ela é justamente essa, que um é continuidade da leitura do outro. Vocês não vão analisar os textos isoladamente, porque você pode chegar a uma conclusão errada. Tá aí a dica. Mais uma outra questão, e essa caiu na prova da Unimontes, quando se cobrava, né, as questões abertas aí do texto Morte e Vida Severina, do escritor João Cabral de Melo Neto. Então pegou esse fragmento de texto, esse excerto, e em seguida fez as perguntas. Uma das perguntas foi para a prova de biologia, que foi a pergunta 1. A pergunta 2 foi para a prova de língua portuguesa. E olha para vocês verem que bacana. De um mesmo gênero textual, que é um gênero textual literário, explorou-se questões da biologia e questões
da gramática, da língua portuguesa, da análise do discurso. Muito bacana essa questão quando a Unimontes veio a cobrá-la. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há tanto Severino, que é santo de Romaria, dera então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Como estão dizendo quem fala, ora vossa senhoria, vejamos, é o Severino da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Aí veio a primeira pergunta, a qual fenômeno da biologia o trecho ao lado faz referência. Então, os candidatos aí que estão estudando para as provas referentes à saúde, né? Os cursos referentes à saúde, enfermagem, né? Medicina, biologia, ciências médicas, vai entender do que eu estou falando. Então, o primeiro fenômeno da biologia que está sendo tratado aqui é o fenômeno da taxonomia, ou lei da perpetuação das espécies, que está a definição dela embaixo para vocês, né? Que é a ciência que lida com a descrição, identificação e classificação dos organismos, individualmente ou então em grupo. O que ele disse para nós aí nesse texto? O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, está o tratando individualmente. Como há muitos Severinos que é santo de Romaria, está tratando coletivamente. Deram então de me chamar Severino de Maria, voltou a tratá-lo individualmente. Então nós temos aqui um exemplo de taxonomia. A pergunta de número 2, ela pediu ao candidato, explique como o poeta utilizou o método indutivo e dedutivo da linguagem na composição de seus versos, né? Então o método indutivo é quando se parte do particular para o geral. E o método dedutivo é quando se parte do geral até chegar ao particular. Quando ele fala, o meu nome é Severino, nós estamos partindo de um método indutivo, porque eu tenho o individual. E depois ele fala, como há muitos Severinos, eu já tenho o método global. Então, partiu do particular para o global, nós estamos falando de uma análise indutiva da linguagem. Mais uma questão que agora vai ficar claro aí para vocês, e essa já foi cobrada pelo Enem, quando trabalhou o texto do Carlos Drummond de Andrade, onde ele vai utilizar aqui um método bem semelhante ao utilizado anteriormente. Aí nós vamos ver se o método ele é indutivo ou se o método ele é dedutivo. O Carlos Drummond de Andrade agora começa falando do mundo. O mundo é grande e cabe nessa janela sobre o mar. Mundo geral, janela sobre o mar particular. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O mar geral, no colchão particular. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Amor geral, beijar particular. Então o Carlos Drummond ele já utilizou o método contrário ao método utilizado pelo João Cabral de Melo Neto, porque o João Cabral de Melo Neto utilizou o método indutivo, onde ele partiu de uma premissa ou de uma situação particular até chegar a uma situação de sentido global. Já aqui, o Carlos Drummond de Andrade, ele parte de situações globais, situações de sentido geral, até chegar a um raciocínio particular. Questão proposta da ambiguidade. O Enem também cobra muito essa figura de linguagem, que nós chamamos de ambiguidade ou anfibologia. Em que consiste esse processo a que chamamos de ambiguidade, né? É o processo pelo qual o emprego de um termo, de uma expressão ou de uma estrutura provoca dualidade ou uma leitura dúbia. Ela não é clara, ela não é nítida. Olhem esse exemplo tirado da propaganda da Ricardo Eletro. Móveis por estes preços não vão durar nada. Essa expressão não vão durar nada, ela é uma expressão, é uma frase que gera aí ambiguidade. Que ambiguidade seria essa? Os móveis não vão durar nada porque são bons e o preço é baixo. Logo, os consumidores vão comprar desesperadamente? Ou não vão durar nada porque os móveis são de qualidade ruim, logo acabarão rapidamente? Então, essa expressão não vão durar nada é uma expressão que tornou a frase ambígua. Também mais um recurso aí
que a prova do Enem gosta de cobrar muito dos candidatos e ver se os candidatos estão atentos ao emprego de um termo, de uma expressão, de uma frase que pode gerar duplicidade de leitura ou duplicidade de sentido. Olha esse outro exemplo: exploração sexual infantil da pena, onde a expressão pena pode ser pena caneta, que seria uma penalidade, uma penalização ou uma sanção punitiva que quem praticar crime dessa natureza pode sofrer, ou pena pode ser sinônimo de dó, né? Também uma expressão ambígua. Outra questão que o Enem gosta muito, fazer análise comparada. Às vezes trabalha com um texto de linguagem verbal, com outro texto de linguagem não verbal. Às vezes trabalha com um texto em verso e um texto em prosa, e os candidatos querem isolar primeiro o texto 1, depois o texto 2, depois o texto 3. Não, um é continuidade do outro. Então nós temos aqui um texto de imagem, que é o texto da série Retirante de Cândido Portinari, que é o texto 1, né? O próprio nome da série de telas do Portinari já nos ajuda para a interpretação do texto 2. O título da série é Os Retirantes. Vamos para o texto 2, que é um texto em prosa. Os Retirantes. O quadro é um retrato da miséria de uma família de retirantes, entre tantas outras. As convicções políticas e a consciência social do pintor são essenciais na composição dessa obra. Retratar a miséria de uma forma tão crua é o modo de se posicionar contra ela. Então, o que é que o texto 2 fez? A leitura do texto 1. Agora vamos para o texto 3, que é um gênero textual diferenciado, pois é um texto em verso, fragmentos da música Asa Branca de Luiz Gonzaga, que também trabalha a mesma temática. Então, se pediu para fazer uma análise comparada, é para nós enxergarmos o que há entre esses textos, entre ponto em comum e o que diverge. O ponto em comum entre eles é a temática. A temática é a mesma, que retrata a questão do retirante. O que diferencia entre eles? A estrutura, porque o texto 1 é uma tela, o texto 2 é em prosa, o texto 3 é em verso. Então a estrutura do texto diferencia um do outro, a temática aproxima um do outro. E nós vamos fechar esse nosso primeiro bloco, em seguida voltaremos no nosso segundo bloco, trabalhando com o gênero textual música.